Vamos lá, a ideia hoje é entender por que o Vinícius Júnior joga tão livre e por que o Vinícius Júnior é o craque da Europa nessa temporada. E não é o craque da Europa nessa temporada? Eu vi o jogo aqui em Amsterdã ontem, Bayern 2, Real Madrid 2, e o Vinícius foi o craque do jogo, claro, com o Toni Kroos jogando muito também. Mas a grande questão é que o Vinícius não é um ponta, como era na seleção, em que você tinha sempre o centroavante e o Vinícius jogava aqui muito aberto pela esquerda. Hoje não é assim. O Bellingham joga atrás dos dois atacantes, que são Rodrigo e Vinícius. E o Vinícius, ele não é um centroavante, nem é um ponta esquerda, nem é um meio-campista, nem é um homem externo, como se diz hoje. Ele é um atacante, ele é um ponta de lança. Sabe quando jogava Roberto e Romário? Os dois aqui na frente, livres, invertendo de posição, tocando rapidamente. Isso hoje é Rodrigo e Vinícius. É verdade que contra o City, o Rodrigo veio jogar pela esquerda para cobrir lateral e o Vinícius foi um atacante solto. Mas normalmente são os dois, o Bellingham atrás e Rodrigo e Vinícius. O Vinícius é um ponta de lança. Ele não é o Romário, mas ele joga na mesma função do Romário de 94. Tá aí o PVC explicando o Vini Júnior e sua grande fase no Real Madrid. Thiago Arantes, eu quero me despedir de ti. Hoje nós temos a outra semifinal da Champions League, né? Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Sempre um prazer falar contigo, viu, meu amigo? Valeu, Marinho. Outro jogo importante hoje, e a gente falava do Vinícius se candidatando ao melhor do mundo. Hoje tem um dos outros candidatos aí a melhor do mundo. Vamos ver o que o Mbappé vai aprontar contra o Borussia Dortmund. Outro estádio muito difícil para quem gosta de ver jogo por causa da torcida, né? Fique atento a esse jogo de hoje, que a torcida do Dortmund é uma das melhores daqui da Europa. Um abraço, até a próxima. Valeu. Thiago Arantes, é verdade, a torcida do Dortmund é sempre um show, eles fazem mosaicos maravilhosos. Eu sou um cara apaixonado por torcida, então tenho sempre um carinho muito especial pela torcida do Borussia. Deixa o teu like aqui no De Primeira agora, porque a gente vai seguir na Europa. Lá na abertura do programa eu fiz questão de registrar que hoje é dia de homenagear Ayrton Senna, que há 30 anos nos deixou. Tricampeão de Fórmula 1, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que muito nos orgulha de ter sido brasileiro e de ter nos dado tantas alegrias assim. Pois está na Itália e vai estar aqui conosco a Júlia Valente, que entrevistou Alessandro Misley, um dos médicos que atendeu Senna no dia do seu acidente fatal lá em Imola, na Itália, em 1º de maio de 1994. E o Dr. Misley, ele fez uma revelação muito importante, né, Júlia? Bom dia aqui no Brasil, imagino que boa tarde na Itália para você, tá certo? Isso, boa tarde, Marinho, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, como é que você pode relatar para nós dessa entrevista que você fez com o Dr. Alessandro Misley? Como é que foram essas revelações dele sobre a morte do Ayrton Senna? Você está vendo a matéria da Júlia na tela. Bom, o Dr. Alessandro Misley, ele é uma figura bastante icônica nesse socorro do Ayrton Senna e até bastante conhecida aqui na imprensa italiana, e eu sempre percebi que o Dr. Alessandro Misley não tinha dado ainda uma entrevista para a imprensa brasileira, e ele realmente tem essa teoria, que ele foi um dos primeiros que chegaram ali, na verdade, assim, era uma equipe de 5 pessoas, ele, um outro ortopedista, né, e os enfermeiros e os paramédicos, que chegaram ali para socorrer a Ayrton Senna na pista de Imola, que é inclusive onde eu estou agora, onde aconteceu hoje uma homenagem a Ayrton Senna por conta dos 30 anos da sua morte. Dr. Alessandro Misley, ele garante, assim, segundo o que ele viu ali, de que não foi aquele impacto do braço da suspensão, que é o que a gente acabou adotando nessa teoria, a gente acaba lendo tanto essa teoria de que foi um azar o que aconteceu com ele, que a barra de suspensão, o braço de suspensão acabou se soltando e fazendo um impacto na testa de Ayrton Senna.
Porém, o que ele diz é que a desaceleração, ele estava a mais de 300 km por hora quando ele teve ali o problema com o carro, não se sabe exatamente como, mas o que ele diz é que essa desaceleração, esse rápido impacto, rápido chegada a zero, foi isso que fez com que se rompesse a base do crânio dele. E esse é o motivo da morte dele. E não, ele diz, ele realmente enfatiza isso. É um mito essa história de que este impacto na testa do Ayrton Senna foi o que causou sua morte. E se fosse só isso, ele provavelmente estaria ainda entre nós. É uma declaração muito importante do Dr. Alessandro, né? Porque muda uma crença que se tinha sobre o motivo da morte do Ayrton Senna. Você falou agora sobre essa homenagem que está acontecendo, o que aconteceu aí em Imola. Eu queria ouvir de ti o clima, o ambiente, o que se fala, o que se tem de homenagem e de respeito ainda ao Ayrton Senna no cenário internacional, porque mesmo fazendo tanto tempo, são 30 anos, né? Ainda é uma figura muito importante em todo o ambiente do automobilismo, né, Júlia? Olha, é impressionante porque 30 anos após a morte de Senna, hoje, né, a pista do Autódromo de Imola ficou aberta ao público durante todo o dia. Agora já é fim do dia, mas ainda está aberto, ainda tem bastante gente por aqui. E ficou lotada, assim, de brasileiros, de italianos e de gente de toda a parte do mundo que vieram vestidos a caráter para fazer uma homenagem a Ayrton Senna. Apesar de ser um dia triste, é um dia... O que eu ouvi de todos os fãs foi: estamos aqui para celebrar não só o piloto Senna, mas a pessoa que ele foi. E essa pessoa que nunca vai se apagar. Que é tantas crianças aqui que gostam do Senna porque receberam isso dos pais. Então é uma coisa que a gente vê que está se passando de geração para geração. E realmente a homenagem foi bastante bonita, foi respeitado 1 minuto de silêncio, exatamente na hora da morte de Ayrton Senna. Foi muito, na verdade foi emocionante esse momento, porque no minuto de silêncio de Ayrton Senna começou a chover. E a gente sabe que Ayrton Senna gostava de correr na chuva. Então foi de arrepiar realmente, e o Bruno Senna, inclusive, está aqui, ele falou sobre isso, inclusive. Ele falou: é impressionante, na hora do 1 minuto de silêncio começa a chover, é como se eles estivessem nos mandando uma mensagem. É verdade, Márcio, coisa linda. Eu até me arrepio pensando nisso, porque tantas e tantas vezes o Senna brilhou em corridas na chuva, né? Eu me lembro que, poxa, eu acompanhei muito, assim, era tradição na época em que ele corria na Fórmula 1, acordar os domingos para ver o Ayrton Senna correr, comemorar com o tema da vitória, quando vencia, com a bandeira do Brasil erguida, o capacete do Senna todo característico. São coisas que se guarda na memória até hoje, e é muito que falaste mesmo sobre passar isso de pai para filho, né? É um legado, é uma experiência maravilhosa. Júlia, quais outros pontos da entrevista com o Dr. Alessandro Minei você pode trazer para a gente como fundamentais, assim, como importantes, explicando e relatando tudo que aconteceu há 30 anos com o Senna? Olha, eu acho que é importante dizer que ele fala que mesmo quando ele chegou lá e a equipe viu que realmente a situação era muito crítica, era muito dramática, ele disse que já se imaginava que o pior pudesse acontecer naquele momento, já via que a situação era bem ruim. O que ele diz é: nós fizemos tudo ao nosso alcance, a gente realmente fez toda a parte de aspiração das vias aéreas, de tentar a oxigenação, eles inclusive, né, fizeram uma traqueostomia porque estavam com dificuldade de intubação. Então, ele realmente diz que tudo foi feito pelo Ayrton Senna, mas que já se imaginava que aquilo de que a situação dele era muito complicada. Outra situação que ele também diz que é interessante é que depois ele voltou à pista, né? Ele foi de helicóptero, acompanhou Ayrton Senna de helicóptero até o Hospital Maggiore, que é em Bolonha, que é uma cidade a 20 minutos de trem aqui de Imola, né? De helicóptero bem rápido. E ele diz o seguinte: quando eu voltei, era um clima horrível no autódromo, porque já se sabia, né, da morte de Ayrton Senna. A corrida continuou, né, enquanto Senna ainda estava no hospital em Bolonha e tal, mas neste momento que ele diz o clima no autódromo era muito ruim e todos estavam chocados e em muito silêncio, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, principalmente com Senna, que era um piloto tão experiente e um piloto tão amado e tão icônico para todos. É verdade. Júlia Valente, eu queria te agradecer e orientar todo mundo que está nos acompanhando. Olha, vale demais, vale cada palavra. A matéria da Júlia contando essa entrevista, relatando as palavras ali com as declarações do Dr. Alessandro Minei sobre a morte do Senna.
Está na tela para você, lá no All Sport, está em destaque a matéria. Olha, vale muito mesmo, fica a dica para você ler a matéria completa, que tem muitos detalhes importantes demais e relevantes demais para essa história que não pode se apagar do nosso esporte, do esporte brasileiro. Júlia, muito obrigado, uma boa tarde para ti, foi um prazer falar contigo. Obrigado você, obrigado a todos que nos assistem. Valeu. Júlia Valente, direto de Imola, homenagens póstumas a Ayrton Senna. Hoje, 1º de maio, faz 30 anos que a gente perdeu a Ayrton Senna. Olha, sempre que eu falo disso, me bate um sentimento assim, cara, olha, foi realmente um ídolo, é um ídolo do esporte brasileiro. Uma pena o que aconteceu com ele nesse trágico acidente.